Quero ajudar você que, por algum acaso, hoje, nesse dia corrido, não conseguiu orar e agradecer a Deus pelo fôlego de vida. Quero te dar essa oportunidade. Quem já orou, vamos orar de novo. Nunca é demais. Amém? Você pode fechar seus olhos, você pode erguer suas mãos, ficar da forma que você quiser. Pai, muito obrigada por essa noite, obrigada por esse dia também que o Senhor nos deu com tanta saúde, que o Senhor mais uma vez cuidou tão bem de nós, que o Senhor não deixou faltar nada, Pai. Muito obrigada. Obrigada por cada irmão aqui presente. Eu peço para que o Senhor ministre, Senhor, coisas específicas no coração deles. Eu oro para que eu e eles, Pai, a gente saia daqui obedecendo mais ao Senhor. Obrigada, Pai. Nós entregamos essa noite nas suas mãos. Faça conforme o Senhor quiser. O Senhor é livre. Eis-me aqui, Pai, para falar somente aquilo que o Senhor quer que eu fale, nada mais e nada menos, Pai. Que os meus irmãos estejam com o coração receptivos à Tua palavra, Pai. Que é ela que nos liberta, que nos restaura, que nos salva, que nos liberta, Pai. Muito obrigada. Obrigada pela Tua unção que já está aqui presente, despedaçando todo o jugo. Obrigada pelo ministério de louvor ungido, Pai. Obrigada. Muito obrigada porque o Senhor também mora no meio das canções. Obrigada por músicas alinhadas à Sua palavra, que Te adoram, que Te louvam de verdade, Pai. Em nome de Jesus, faça conforme o Senhor quiser. Amém. Pode sentar. Hoje o tema é obedecer é melhor. E aí eu queria começar perguntando algumas coisas para vocês. Vocês vão me responder? Todo mundo vai participar? Eu vou estar olhando, hein? Quem quer desfrutar das bênçãos de Deus? Amém. Todo mundo, até eu. Quem quer ter vitória? Amém. Amém. Um amém meio fraco. Vocês estão bem? Um pouco cansados, né? Eu entendo. Mas, como minha amiga disse mais cedo, o Senhor renova as nossas forças. Aleluia. Quem quer ter problema? Vocês estão atentos. Só era uma pegadinha. Quem acredita que Deus tem os melhores planos para a sua vida? Amém. Aleluia. Então é melhor obedecer a Ele. Amém? E aí, Fabi, o que é obedecer? É se submeter à vontade ou comando de alguém. Deus, Ele é o nosso Pai. Então, se a gente se submete ao nosso Pai natural, ou a algum responsável nosso, nossa mãe, vó, tia, seja quem for, quem dirá a Deus, né, que é o nosso Pai Celestial e é um Pai perfeito, que não tem risco nenhum de errar com a gente. Amém? Amém. E aí você vai me perguntar assim, e Fabi, por que é melhor obedecer? Se a gente confia nos planos de Deus e sabemos que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, como a palavra diz, a gente quer experimentar isso, né? Como eu perguntei, alguém quer ter problema? Não, então é melhor obedecer. A gente vai falar bastante disso. E aí, se a gente vai obedecer, a gente sai obedecendo a qualquer pessoa que a gente encontra na rua? Só quando a gente entende que ela é uma autoridade, não é? O restante a gente respeita, né? Porque somos seres humanos, a gente respeita a todos. Mas para obedecer uma ordem, a gente sai obedecendo a qualquer pessoa? E se ela mandar a gente fazer uma coisa que é errada? Sei lá, a gente encontra um traficante e ele manda a gente, sei lá, vender drogas, a gente vai obedecer? Não, né? Porque não faz parte do nosso caráter, não é? E o que faz parte do nosso caráter junto com a obediência a Deus? A fé. Eu fiquei pensando esses dias, eu fui tão ministrada, eu não vou conseguir obedecer a Deus se eu não crer nele. Se eu não acreditar no que ele tem para a minha vida, eu não vou obedecer, porque, beleza, ele vai me dar, olha, Fabi, faz isso aqui, vai lá e canta na igreja. Eu sei que eu deveria não obedecê-lo. Mas ele fala para eu fazer alguma coisa e eu não confio naquilo que ele está me falando, eu não vou fazer, porque eu não sei o que é o melhor para mim. Então, antes da gente começar a falar muito sobre obedecer, a gente precisa falar um pouquinho sobre crer em Deus. E aí eu queria que vocês abrissem lá em Hebreus 11:6. Posso ler? Ninguém falou amém. Pode? É um versículo bem famoso, né? A gente escuta bastante. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aí parei aqui, né, nesse recompensa. Quando a gente ganha uma recompensa é porque a gente obedeceu, não é? Tem tudo a ver. E para a gente chegar até ele, crer,
acreditar que ele existe e ter essa recompensa, a gente precisa de fé. E o que é a fé? Ora, se você voltar um pouquinho, né, no versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu estou lendo na NVI, tá bom, gente? Que é uma linguagem mais fácil. Eu vou ler de novo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, quando Deus fala alguma coisa pra gente, a gente não está vendo ainda, mas se a gente conhece Ele, se a gente sabe que Ele tem um caráter bom, que Ele não muda, que Ele não volta atrás, que Ele não vai olhar assim, não, vou deixar a Fabiana para lá, não vou mais acreditar nela, não vou mais falar para ela fazer nada. Será que eu vou acreditar naquilo que Ele está me falando? Não, Deus ele é perfeito, Ele não muda. Então, quando Ele fala alguma coisa para a gente agarra aquilo no nosso coração, mesmo se a gente está vendo. Quem é que tem promessa de Deus? Vocês já conseguiram ver já no sobrenatural? Eu tenho uma promessa de Deus que eu tive uma visão. E acho que tem 3 anos atrás. E eu tenho convicção no meu espírito que isso vai acontecer no ano que vem. E aí vocês falam assim, caramba, mó tempão. Mas e os antigos... São santos do Antigo Testamento? A gente fala santo? O Abraão, por exemplo, ele morreu sem ver aquela descendência toda que Deus prometeu para ele. Mas ele acreditou. E é muito interessante. Quando eu estava aqui no louvor, eu lembrei, né? Em Hebreus também fala que Abraão, quando ele foi chamado, pela fé ele obedeceu a Deus. Ele teve fé naquilo que Deus falou e ele foi lá. Todo mundo conhece aqui a história de Abraão, né? Ele já era um senhor de idade, Sara também. Deus vira para ele e fala, olha só, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te dar e você vai ser pai de multidões. Poxa, gente, sério, naturalmente era impossível. Porque ele já era de idade. A gente sabe que por questões fisiológicas já é difícil. E a Sara era estéril ainda. Não podia. E a gente sabe que teve lá uma situação que ela arrumou uma serva, mas não vem ao caso agora. E ele acreditou, e ele foi. Quando Deus chamou ele, ele obedeceu, ele saiu, foi, e ele agarrou aquilo. Eu vou para alguma terra que eu não sei ainda onde é, e eu vou ser pai de multidões. Ele morreu e não viu, mas ele acreditou naquilo. E quem dirá a gente que, assim, eu acredito mesmo que a gente é a última geração. Acredito que muitos vão ser arrebatados. Será que a gente não vai ver as promessas que Deus já fez para a gente se cumprindo aqui ainda nesse mundo? Então, a fé é isso. Mas a gente só vai crer se a gente conhecer a Deus. E como que a gente conhece a Deus? Alguém consegue falar? Pela palavra. Não tem outro caminho, gente. Eu estava hoje em casa e eu estava assim, poxa, mas eu vou falar uma coisa que eu sempre falo. Parece que toda vez que eu vou ministrar, eu falo algumas coisas muito parecidas. Eu estava pensando nisso hoje. Mas a Espírito Santo falou, não tem jeito, não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem nada novo, me entendam. A única forma de conhecer a Deus é pela palavra e tendo comunhão com Ele. É porque, às vezes, a gente está querendo algo, uau, extraordinário, uma coisa nova, mas, gente, não vai ter. Me perdoa se você veio aqui esperando, Fabi hoje vai trazer uma super revelação. A revelação é essa. Você só vai conhecer a Deus se você ler a palavra. Eu não leio, mas eu assisto muita ministração no YouTube. Você tem que ficar com a palavra, porque também tem muita ministração no YouTube bem complicada, bem desalinhada. E aí você pensa assim, poxa, mas eu não tenho muito entendimento, ainda não fiz o rema. Mas se você quiser, você pode fazer. Aí eu fazendo propaganda do rema. Você tem o melhor professor dentro de você, que é o Espírito Santo. Quando você estiver lá lendo, você fala, Espírito Santo, me ajuda. Eu faço isso toda vez, gente. Se não fosse ele, nem estava aqui. Ele ensina, ele fala, ele é real, ele é uma pessoa, amém? E a gente é o povo da fé, glória a Deus. A gente acredita nas coisas, a gente celebra antes, a gente pula, a gente dança, a gente vê aquilo acontecendo antes de se manifestar. Mas eu tenho fé para... Deixa eu pensar. Eu tenho fé para ter uma mansão lá no Jardim Botânico. Mas aí eu fico parada dentro da minha casa esperando a mansão chegar na minha mão. Não, o mínimo que eu tenho que fazer é o quê? Trabalhar. Abrir uma poupança, fazer alguma coisa. Então, eu tenho fé. Não, eu acredito, eu vou conseguir uma mansão no Jardim Botânico. Mas se eu ficar deitada dormindo, eu não vou conseguir nada. Tem um meme na internet que é muito bom, que é assim, a pessoa orando, né? Senhor, me abençoa e tal. Aí a pessoa dormindo, meio-dia. Não dá, né? Então, a gente crê
E a gente se posiciona. O que é se posicionar? É obedecer. O pastor falou uma frase muito boa domingo. Deixa eu achar aqui. É assim, ó. Se Deus... Não, Deus conhece o nosso futuro, mas se a gente não se posicionar, nada vai acontecer. Por quê? A gente estava lá certinho. Não, a gente estava lá errado no mundo, na verdade. E aí a gente aceitou Jesus, a gente voltou para o caminho certo. Eu sempre falo isso também. A gente voltou para o caminho certo. E aí, ali eu me posicionei. Mas para eu permanecer ali nesse caminho certo, eu tenho que obedecer. Se eu não obedecer, eu vou voltar para o errado de novo e vou voltar a fazer as coisas erradas. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa buscar a Deus para a gente conhecer Ele e conhecer a vontade dEle. Romanos 12, 1, 2, se você quiser abrir, pode abrir. É um versículo também muito conhecido, mas é bom a gente ler. Posso ler? Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui, Paulo estava rogando, né? Eu aprendi essa semana que rogando é implorando. Ele estava implorando para que os irmãos deles se oferecessem em sacrifício vivo, santo e agradável. Nada mais é do que obedecer a Deus. Simplificando assim, bem simples. E aí, quando a gente obedecer a Deus, a gente vai, de fato, se posicionar, vai ficar ali no caminho certo e a gente vai experimentar essa vontade que é boa e agradável dele. E perfeita também, amém? Todo pensamento que vem na nossa mente, se ele é bom, agradável e perfeito, tanto para a gente ou para o nosso próximo, porque às vezes não é para a gente, mas é para o nosso próximo, né? Tipo, para eu abençoar alguém. Aí a gente acha que é o diabo falando na nossa mente. Vai lá, dá uma oferta, dá seu sapato, dá seu brinco. E não, vou dar nada. Mas às vezes é o Espírito Santo também, amém, gente? A gente tem que aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo. E também se a gente acolher a sua palavra com mansidão. E eu quero muito que vocês abram em Tiago 1, no versículo 21 ao 25. Posso ler? Vou ler. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Isso é muito forte. Sejam praticantes, obedeçam a palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, ou seja, a palavra, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei e persevera em obediência, não esquecendo o que o seu ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fazer. Quem quer ser feliz na sua vida? É só você se atentar pela palavra e obedecer ela. Difícil. Às vezes a gente acha, né? Mas eu sei porque que a gente acha difícil. Porque a nossa carne grita. Porque a gente aprendeu tudo errado, né, lá fora. E aí, quando a gente vem para cá, que a gente se encontra com essa palavra maravilhosa, que oferece pra gente uma vida em paz com Deus, sempre vai bater de frente mesmo com as coisas que a gente aprendeu lá fora. E aí a gente precisa fazer que nem Paulo falou, esmurrar a nossa carne. E assim, a obediência, ela não é também uma coisa que a gente vai sentir, que nem o perdão. A gente precisa decidir. Eu quero ser obediente. Mas eu tenho dificuldade de ser obediente. Pede ajuda para o Espírito Santo. Amém. Pede ajuda para algum amigo, sabe que seja maduro. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda o meu amigo. Eu preciso obedecer mais, porque quando a gente não obedece, gente, por mais que a gente... Assim, alguém, né, na verdade, ela vive uma pessoa em desobediência, ela tem o Espírito Santo dentro dela. Então, isso arranha dentro. Eu não sei se com vocês, mas comigo é ruim pra caramba quando eu desobedeço. Eu fico muito mal. Porque também é um pecado de desobediência. O mundo tá assim hoje por causa de quê? Porque Eva desobedeceu e Adão. Então, é um pecado, sabe, desobedecer também. E a gente tem que estar muito atento, porque às vezes
a gente quer que Deus peça algo muito grande pra gente. E aí eu penso assim, só vou obedecer quando Deus me pedir para eu entrar no ministério de louvor. Mas às vezes ele só vai me falar para eu entrar no ministério de louvor se eu entrar no diaconato primeiro. É uma obediência, sabe? A gente tem que parar de pensar que existe coisa pequena e coisa grande no reino, porque não tem. Porque se uma pessoa ela foi chamada para cantar, é ali que Deus quer que ela esteja. Mas se uma pessoa foi chamada para nem fazer nada dentro da igreja, olha que sério isso, uma pessoa, me entendam bem, que ela não tenha cargo na igreja, ela vem e congregue, mas que lá fora ela fala de Jesus mais do que a gente, Deus vai estar muito feliz com ela, porque ela vai estar cumprindo o propósito dela. Às vezes a gente vê alguém que nem é muito envolvido, não faz muita coisa, mas a gente não sabe o que acontece lá fora. E se aquela pessoa é uma pessoa que é obediente a Deus, ela se submete à palavra, ela se submete ao pastor, mesmo não se envolvendo, de repente tem uma relação ótima com o pastor, chega aqui, troca uma ideia rapidinho e vai embora. A gente não sabe. Não é verdade? Às vezes a gente julga muito pelo que a gente está vendo a pessoa fazendo, mas a gente não sabe isso, só quem sabe é Deus. E Ele é o maior interessado que a gente obedeça, desde as coisas pequenas às coisas grandes, me entendem? E é Ele que está vendo a gente o tempo todo, gente. Nem o pastor, nem a Kátia, eles não estão vendo a gente o tempo todo. Amém? Imagina, pastor. E obediência, ela precisa também ser uma característica igual fé. A gente fala que fé é um estilo de vida, né? A obediência também precisa se tornar isso. Obedecer a Deus, obedecer aos comandos dele, obedecer às nossas autoridades civis, à liderança na igreja, aos nossos pais. Amém, jovens? Obedecer aos diretores na escola, na faculdade, professor. São autoridades que estão estabelecidas na nossa vida e quando a gente para pensar bem, é uma proteção. Eu lembro que quando eu estava na escola, que enquanto eu estava dentro da escola, eu estava sendo protegida pela minha professora. Se eu pegasse e saísse, desse ruim, a minha mãe ia em cima dela. Porque, estava no horário de aula e aconteceu alguma coisa com a minha filha, cadê a professora que não estava ali guardando os alunos dentro da sala? Então, esse conceito de autoridade, quando a gente entende que nem a mulher, né, ser submissa ao homem. É tão maravilhoso quando a gente entende que a gente está sob uma missão, que é um lugar de proteção. Amém, mulheres? Amém. A responsabilidade é muito maior do homem. Caramba, toda vez que eu escuto, eu leio e fico assim, caraca, o pepino é dos homens mesmo. A Bíblia fala para eles amarem as esposas como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Se oferecendo por ela. Gente, então a gente, mulher, a gente tem um lugar de privilégio quando a gente entende isso. Só que lá fora tá tudo muito deturpado. Eu mesma, eu achava que eu era uma feminista, mas eu não sou. Tadinho do meu namorado. No início, ele não podia nem carregar minha bolsa. Eu falava assim pra ele, você acha que eu não consigo carregar minha bolsa? Hoje em dia, eu já chego, tamo, minha bolsa carrega. Às vezes ele acha ruim. Então, a submissão, a gente obedecer, é uma posição de privilégio mesmo, de segurança, sabe? A responsabilidade maior da outra pessoa. Isso não quer dizer que a gente vai ficar também vivendo a vida de qualquer jeito, né, gente? Até porque também a gente é autoridade sobre a gente, amém? A gente é um espírito, a gente domina a nossa carne. E também a gente é autoridade em algumas outras coisas na nossa vida. Amém? Eu queria falar rapidinho da história de Saul. Eu não vou ler porque é muito grande. Eu até queria ler, mas ia ficar cansativo. 1 Samuel 15, do 1 ao 23. Saul, ele ia para uma guerra, né? E naquela época era a lei, quando você e o seu exército ia com... Ai, meu Deus. Ia lutar contra outro reino, vocês tinham que matar todo mundo e... Não, calma aí para eu não me confundir. Tinha que matar tudo, não tinha que trazer nada de volta, tinha que matar o rei, os bois, as ovelhas, os novilhos, esses bichos todos. Se eu estiver falando errado, me corrige, tá, pastor? E aí Deus falou para Saul, através de Samuel, para ele ir lá lutar. E... Não, eu confundi, não confundi? Me fala, gente. Era costume eles trazerem de volta... Oi? Isso, os despojos de guerra. Trazer os melhores bois, os mais fortes, os mais parrudão e tal. Aí, dessa vez, Deus falou isso mesmo, através de Saul, obrigada, para
através de Samuel para Saul, para ele não trazer nada. Era para ele matar tudo, deixar tudo lá, não era para trazer nada. E aí Saul, ele quis ajudar Deus. Ele quis, essa ideia de Deus aqui, vou dar um jeitinho. Eu acho que é melhor fazer assim. É complicado. Deus falou para fazer de um jeito, aí ele foi lá e quis dar um jeitinho. Aí ele foi, lutou, venceu, glória a Deus, matou algumas pessoas. Aí eles viram uns bois bonitos, umas ovelhas que devia estar brilhando, devia estar limpinha, não sei. E aí eles pensaram, né, Saul e o seu exército, bora levar para a gente oferecer para Deus, né? Como sacrifício. Era como se fosse um culto de ação de graças. Vamos levar os mais bonitos, os mais fortes, os mais... Desculpa. Os mais saudáveis para a gente oferecer sacrifício a Deus. Poxa, ele vai se agradar. A minha ideia é muito melhor do que a de Deus. Meu Deus. E aí ele foi e levou. E foi todo se achando, né? E aí ele encontrou Samuel de novo. Samuel foi e perguntou, você fez o que Deus falou para você fazer? E ele ainda teve a cara de pau de falar que fez. Gente, ele primeiro desobedeceu. Ele quis dar um jeitinho na vontade de Deus. E ele ainda mentiu. Olha que perigoso. E aí ele falou que sim, aí Samuel falou, não, a gente sabe que não, por que eu estou ouvindo o barulho desses animais aí e tudo mais? E aí Saul, ele percebeu, deu ruim. Deus sabe que eu fiz errado. Porque ele sabia que ele estava errando. Fala sério, a gente sabe quando a gente está desobedecendo, quando a gente está errando. Então, ele foi e ficou mal. Ficou ressentido, aí fugiu para um lugar, para um monte... Foi orar, não. Foi fazer ainda um altar para ele mesmo. Ai, meu Deus. E aí, depois, ele voltou e ainda quis se explicar com o profeta Samuel. E aí Samuel explicou para ele, olha só, se Deus falou para você fazer isso, era para você fazer isso. Porque era melhor você obedecer do que você sacrificar. Ele achava que Deus ia se alegrar com o sacrifício dos animais lá saudáveis e fortes. Não. Deus queria que ele fosse obediente. Por mais que, normalmente, todo mundo fizesse daquela forma, era para ele obedecer. Sabe? Deus estava ali mesmo testando o caráter dele. E a gente é testado do nosso caráter. É nessas oportunidades, quando a gente é confrontado, quando a gente recebe uma ordem e a gente acha, não concorda tanto, ou acha que poderia fazer de uma outra forma melhor, é nessa hora que a gente é testado. Se a gente vai se submeter ou não. Às vezes, gente, a nossa ideia pode até sim ser um pouco melhor. Mas, se veio de uma autoridade... A autoridade, ela tem uma visão muito mais ampla do que a nossa. Então, a gente pode achar que a nossa ideia seja melhor daqui até aqui. Mas a autoridade já viu que essa ideia é melhor até lá ao final. Então, a gente precisa se submeter a isso. A gente precisa obedecer. Sendo Deus, sendo o pastor, sendo o líder, sendo o nosso professor, sendo os nossos pais. Porque a gente é limitado quando a gente está nessa posição de submissão. E a gente precisa... mesmo, sabe, saber que a gente está sendo sim, testado, está sendo provado nesses momentos, e como eu falei, obedecer não é um sentimento. Ai, veio um sentimento tão bom, vou obedecer hoje. Hoje estou com uma vontade de obedecer. Não vai ter. Porque sempre que vier alguma coisa que você acha diferente, que você acha que você tem uma opinião diferente, você vai querer bater de frente. É natural, é reação, é instinto, né, da gente, reagir. Mas aí a gente tem sempre aqueles 5 segundos a gente pensar e lembrar da palavra, e lembrar e parar e pensar, eu acho que é melhor. Eu acho ou é melhor ser obediente. E a gente vai lá e obedece. E é muito engraçado, porque às vezes a gente pensa, né, que a nossa ideia é melhor, e quando a gente chega lá no final, a gente viu, caramba, deu tudo certo quando eu fiz aquilo lá atrás. Sabe? Isso é Deus mostrando pra gente que é muito importante a gente se submeter. E olha o que fala em Romanos 5,19. Esse versículo, ele é extraordinário. Logo, assim como por meio da desobediência de um só, que foi Adão, um só homem, né? Muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Nós fomos feitos justos hoje, né? Desde que a gente nasceu de novo, porque Jesus foi obediente. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. E a Bíblia fala para a gente imitar a ele. Nós somos cristãos, nós somos um mini Cristo, né? A gente deve imitar ele. E se ele foi obediente, se ele conseguiu, mesmo ele sendo humano,
com as limitações humanas que ele tinha, as tentações que ele passou, ele foi obediente, a gente também consegue, amém, gente? Já falei isso. E aí, ok, eu quero ser obediente. Como é que eu faço? Sendo que nem Cristo, né? Ele abriu mão da sua glória. Ele podia muito bem se achar o cara e falar, não, não vou descer em forma humana, eu vou descer em forma de anjo, eu vou descer em forma de super-herói e vou fazer tudo. Mas não, ele veio igual a um ser humano, igual a mim e você, para mostrar pra gente que a gente pode, sabe, fazer as mesmas coisas que ele. Claro que eu sei, e como eu falei no início, eu entendo, a nossa carne, ela grita, a nossa alma, tem momento que ela fala, não, eu não quero obedecer, eu não quero me submeter, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar, eu não quero. Porque vem um monte de pensamento, sabe? Mas a gente não pode impedir de vir o pensamento, mas a gente pode impedir que ele passe para frente. E o pecado, ele começa no pensamento. Primeiro ele vem, pensa, aí você fica ali pensando. Aí aquilo começa a se tornar uma ideia boa dentro da sua mente. Aí você vai dando ideia, e aí você vai deixando a palavra de Deus para trás, e quando foi ver, já era. Por isso que é tão importante, sabe, a gente renovar a nossa mente com a palavra, ler mesmo, sabe, orar, falar, Senhor, me ajuda, me ensina, me fala como é que eu faço. Sabe, Deus, ele tem uma voz e é tão bom quando a gente abre a Bíblia e a gente vê ele falando com a gente, porque nem sempre a gente vai ouvir uma voz audível. Às vezes sim, às vezes não. Mas eu vejo pessoas, eu queria tanto que Deus falasse comigo hoje, aí fico esperando um profeta vir falar com a pessoa. O profeta, gente, ele é uma bênção na nossa vida. E a gente precisa mesmo deles, porque ele é um dos 5 dons ministeriais, e a Bíblia fala que os dons são para o crescimento do corpo. Então, a gente precisa deles sim. Mas a gente não precisa deles para Deus falar com a gente, não. A gente precisa da palavra. A gente precisa ter o nosso coração aberto e disponível para Deus falar. E quando Ele falar, a gente se submeter. Porque pode ser também que eu fico assim, Deus, eu queria tanto que você me desse a mansão lá no Jardim Botânico. Ele fala, mas eu não quero que você more no Jardim Botânico. Quero que você more em outro lugar. Por quê? Porque no Jardim Botânico você até poderia ser um pouquinho feliz. Mas se você for morar lá em Guaratiba, você vai ser muito mais feliz e muito mais realizada. Porque vai ser lá onde eu vou plantar você e é lá onde você vai cumprir o seu propósito. E lembra que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita? Será que eu experimentaria a vontade dele boa, agradável e perfeita lá na mansão? Não. Eu ia estar enchendo o meu coração porque, realizei o desejo do meu coração da mansão do Jardim Botânico. Mas não ia estar em paz, eu não ia ser feliz. O pastor me falou uma coisa no primeiro gabinete que ele fez comigo que eu nunca esqueço. Fabi, se você obedecer a Deus, se você ficar no centro da vontade dele, você vai ser a mulher mais feliz do mundo. Eu nunca esqueço disso. E eu sempre falo para as pessoas a mesma coisa. Então, a gente... Quem sabe que quando a gente aceita Jesus, a gente morre para a gente mesmo? Amém? A gente morre para a gente mesmo e a gente ressuscita o nosso espírito. A gente volta a ser aquela pessoa que Deus criou a gente para ser. E aí a gente faz os nossos planos e tudo mais. Só que tem planos nossos que não está muito alinhado. E Deus tem outros planos. E todo mundo aqui concordou que sabe que os planos de Deus é melhor do que os nossos. Amém? Ninguém vai voltar atrás agora não, né? Então, a gente vai abrir mão de muita coisa. Mas, caramba, que chato. Eu vou ter que abrir mão, sei lá, de viajar o mundo inteiro, que é o meu sonho. Mas e se for para você ficar muito tempo num lugar só? Se Deus falar para você, eu não quero você viajando o mundo inteiro. Porque tem muita gente que acha que viajar o mundo inteiro fazendo missões é o uau, né? A gente precisa cair na real, sabe? Claro que Deus vai mandar tudo que a gente precisa, se tiver algum missionário aqui. Mas não é oba-oba, não, gente. Sabe, você fazer as coisas de Deus é uma coisa muito séria. Que nem o pastor falou, ninguém quer ir pro Iraque, pro Irã, fazer missões. Querem ir para os Estados Unidos, querem ir para o Canadá, para a Austrália. Aí é turismo, não é missões. Eu estou disponível, Senhor, eis-me aqui, para ir para a Austrália. Mas o eis-me aqui tem que ser só eis-me aqui. E o restante ele fala. Se a gente fala eis-me aqui para fazer isso, ele vai falar, já que você já falou que você vai fazer isso, então você vai, né? Ele não pode falar nada, você mesmo já se deu a resposta. Amém, gente?
Ser obediente é isso. E é melhor obedecer, gente, porque quando a gente é obediente, a gente permanece no caminho de Deus. A gente permanece na vontade dele. Não vamos passar por problemas e nem lutas? Vamos passar sim, porque a Bíblia fala. Mas fala para a gente ter bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. E se a gente está com ele, a gente já venceu também. É questão de tempo aquela situação mudar. A gente crê em tanta coisa, a gente tem que crer nisso também. Isso vai passar, isso vai passar. Enquanto estiver passando, o Espírito Santo vai continuar fortalecendo, vai continuar dando sabedoria. Amém? Aleluia. A Bíblia fala em Romanos 8,14. Abre lá, por favor. Se somos filhos de Deus, como Jesus era, e Jesus era obediente, nós também podemos ser. E não, calma aí. Isso foi o que eu escrevi. Olha a Fabiana inventando o versículo. Misericórdia. Romanos... eu estava lendo, eu falei, gente, isso não é na Bíblia, não. É aqui dentro. Versão Fabiana. Misericórdia. 5,19. Agora sim, gente. Perdão, gente. Deixa eu abrir aqui, que eu não anotei, não. Ih, eu anotei a referência errada. Não, é Romanos 8,14. Ai, Jesus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E esse versículo é muito interessante, porque ele fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos. Quem é filho? Você pode ser guiado pelo Espírito Santo. Ele já habita dentro de você. Outro dia eu conheci um moço que ele falou assim, hoje mesmo, sabe, eu implorei a Deus para ele me mandar o Espírito Santo. E eu fiquei olhando assim para ele, eu falei, gente, tadinho, ele não sabe que ele tem o Espírito Santo. E ele ouvia a voz de Deus, mas ele não sabia discernir que era o Espírito Santo. Ele falou, sabe o que Deus falou para mim depois que eu fiz isso? Deus falou para eu ler a palavra dele. E o cara estava super emocionado, gente, porque ele ouviu isso. E pra gente, né, que tem tanto conhecimento, tem o rema, que tem isso, tem aquilo, parece que isso é coisa boba. Mas isso também entristece o Espírito Santo. E ele é tão sensível, quando ele percebe essas coisas assim, ele fica triste. E é muito ruim. Porque você gosta de ser entristecido pelo seu melhor amigo? Ele também não gosta. Ele tá a todo momento, sabe? Eu vejo ele assim como aquela pessoa super agitada, que fica assim, aí, bora. Que fica assim com o braço, levanta. Ele é assim com a gente, e a gente às vezes tá lá assim caído. Não quero, tô cansado. O que é pra fazer mesmo? Não quero. E, gente, não pensa que eu tô falando só aqui na igreja, não, sabe? É na rua, na nossa casa, na nossa vida, no nosso relacionamento com os amigos, com o cônjuge. Às vezes Deus pede uma coisa tão simples. Vai lá, pede perdão, cede. E a pessoa fica relutando, sabe? Isso é desobediência também. A gente já acorda reclamando. Que saco, tá chovendo. Que saco, tá muito calor. Hoje eu tenho que trabalhar. Mas se não tem trabalho, reclama. Se tem trabalho, reclama. Eu recebi muito, porque às vezes eu acordo assim, hoje eu não queria fazer nada, eu queria ficar deitado, dormindo. Aí, quando isso veio, eu falei, caramba, eu não posso nem reclamar disso também. Eita, ferro. Mas não acontece. Só que quando a gente acorda, eu não sei se todo mundo, né? Mas tem gente que já acorda assim, ligadão. Tem gente que demora ainda para acordar. Mas, até mesmo nesse momento, sabe? Eu acho que se a gente colocar um pouquinho de força, a gente vai parar um pouco. E antes de falar qualquer coisa, até mesmo de agradecer a Deus, a gente vai pensar. E aí, ao invés de a gente reclamar, a gente vai, de fato, só agradecer. Deus, obrigada porque eu acordei. Tem tantas pessoas que queriam estar vivas. Não sei, né? Já morreram. Mas que não queriam ter morrido, melhor. Que não queriam ter morrido antes, né? Quando estava vivo. Pessoas que estão agora internadas. Não, gente, estou falando sério. Aí vocês riem de novo. Pessoas que estão internadas, sabe? Com dificuldade para respirar. Essa doença que veio agora é real, sabe? As pessoas tinham dificuldade de respirar. E é uma coisa que a gente faz sem nem perceber que a gente está fazendo. A gente só respira.
E tem pessoas que estão doentes, pessoas passando por problemas muito sérios. Às vezes eu acho assim que o meu problema é muito grande. E aí eu vou e escuto em algum lugar, alguém me conta, cara, eu tô passando por isso, ou fulano tá passando por isso. Eu fico assim, gente, meu problema é fichinha do lado dessa pessoa. E eu lá me fazendo de vítima, ai, coitada de mim. A promessa de Deus está demorando 4 anos. Já cansei de falar, Senhor, pelo amor de Deus mesmo, quando é que você vai cumprir? Eu não aguento mais. Gente, eu aprendi com a Andréia. A gente tem que ser sincero com Deus. Eu já falei, pai, eu não estou mais aguentando. Aí o Espírito Santo, você aguenta. Aí eu, caraca, tá bom. E na hora, não parece, mas quando a gente começa a aceitar aquilo, gente, é tão maravilhoso, aquilo vai se tornando verdade pra gente. Eu passei por um momento, assim que eu me converti, que o Espírito Santo falou para eu tirar algo que era muito importante para mim na minha vida. E eu sofria demais, mas toda noite eu escutava o Espírito Santo falando assim para mim, vai ficar tudo bem. Eu nunca esqueço disso, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E parecia que tinha alguém sentado na minha cama me falando aquilo. E aí, num determinado momento, aquilo começou a se tornar verdade para mim. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Tá bom, então vai ficar tudo bem. E aquele sofrimento foi ficando para trás. Quando o vai ficar tudo bem se tornou verdade, caiu no meu coração como uma revelação, já era. Já era. E ficou tudo bem, ficou tudo maravilhosamente bem, graças a Deus. E para isso acontecer, e não é glória minha, foi o Espírito Santo purinho na minha vida mesmo. Que eu nem sabia que era ele, mas já era ele. Ele me ajudou a obedecer. Porque eu precisei fazer uma renúncia. Para a gente fazer renúncias, a gente precisa obedecer. E aí ele foi lá e me ajudou na minha fraqueza, eu consegui obedecer. E aí quando eu obedeci, é como se tivesse uma caixa de presente de Deus, que ele abriu, que foi aberta para mim. E tanta coisa boa chegou, paz no meu coração. Vocês ficam assim, caramba, eu achei que era mansão no Jardim Botânico. Não, era paz, eu precisava de paz com Deus, eu não tinha. Eu precisava de alegria verdadeira. Eu precisava deitar e conseguir dormir, ao invés de ficar chorando até dormir. Deus não quer que a gente fique, eu só vou dormir depois que eu chorar muito e não aguentar mais. Não quer, Ele quer que a gente deite e durma o sono do justo. Ele não quer ver a gente ansioso, Ele não quer ver a gente triste. Ele não quer ver a gente com doença nenhuma, nem na alma, nem no nosso corpo. Como eu falei da outra vez, parem de falar que é minha depressão, minha dor de cabeça, minha não sei o quê. Se você falar que é sua, Ele não vai poder fazer nada, porque você está agarrando como sua. A gente tem que declarar certo. Não, eu estou sentindo o sintoma, mas não é meu. Amém? Estou repetindo porque alguém precisa ouvir, gente. Tenham paciência comigo e com o Espírito Santo também. Amém? Então, obedecer é melhor. É melhor. E como Saul, né? Ele achava que era melhor sacrificar. Mas não, obedecer é melhor. Porque se você obedecer antes, depois você não vai precisar sacrificar nada. Quando a gente anda em desobediência e a gente volta para a posição, a gente precisa obedecer muito, porque a gente vai ter que fazer muita renúncia. O tanto de coisa que a gente aprende errado, e quando a gente vem para a posição, caraca, eu aprendi tanta coisa errada, e quando eu vinha a palavra, eu ficava, gente, eu não sei de nada. E eu achava que eu sabia de tudo, né? Aquelas adolescentes que acham que conhecem o mundo inteiro. Não sabia. Como eu aprendi coisa errada, mas agora eu tô tendo tanta oportunidade de mudar tudo. E a gente tem essa oportunidade, sabe? Principalmente, não estou excluindo ninguém, por favor, mas os jovens, a gente que tem acesso a essa palavra. Eu fico tão feliz, gente, com os adolescentes. 11 anos, 12 anos, eu tenho uma sobrinha de 9, sabe? Que ela, se bobear, é mais guiada do que eu, pelo Espírito Santo. Ontem a gente provou disso. Posso contar? Ontem eu fui pedida em noivado. Aleluia. Aí a minha sobrinha, de 9 anos, ela ficou o tempo todo, tia. Aí ela sabe fazer origami, né? Aí ela fez 2 anéis de origami no formato de coração. Escreveu no papel assim, Fabi, você aceita casar com o José? E embaixo, José, você aceita casar com o Fabi? E mostrava pra mim. Ela falou, tia, eu vou falar isso na frente de todo mundo. Aí eu, não faça isso que você vai fazer eu passar vergonha. Aí ela, não, eu vou falar, e ficava brincando. Aí, depois que ele foi, pediu noivado, tá, tudo bem. Aí, depois eu perguntei assim, como é que você sabe? Ela falou assim, eu bem sabia. Aí eu, como é que você sabia? Ela, meu instinto, eu mesma. 9 anos. Quem é o instinto dela, ou ela mesma? O espírito. Falei, gente, essa menina com 9 anos, guiadíssima. E a minha irmã falou que quando elas estavam indo, a minha irmã não sabia. Aí ela falou assim, mãe, o tio Cecim bem vai pedir tia Fabi hoje em casamento. Aí a Flavinha olhou assim, nem sabia, gente. E ela só se disponibiliza. Ela tem um coração puro,
ela já confessou a Cristo, ela tem o Espírito Santo habitando dentro dela, com 9 anos, e ela escuta o Espírito Santo, só que ela ainda não sabe essas coisas técnicas, me entendo que a gente sabe, a teoria, é o Espírito Santo me guiando, é a paz, é o sinal verde, ela não sabe, mas ela sabia que era o instinto dela. Amém? E a palavra fala que se a gente tiver paz no nosso coração, a gente tem livre acesso, né? Deus está confirmando com aquilo, mas se tiver aquele freio, aquele aperto... Quem já sentiu aperto no coração? Levanta a mão, por favor. Não é nada que vai te expor muito. Então, quando você sentir esse aperto no seu coração de novo, é o Espírito Santo falando para você não ir e não fazer. E quando você não sentir esse aperto, quando você ficar assim... Quem já sentiu o coração também muito feliz? Que parece que o coração tá assim. Sério, quem já sentiu? Então, isso é a paz de Deus. Pronto, todo mundo já sabe agora como é ser guiado pelo Espírito Santo. Muito simples. E aí a gente vai... eu quero ir comprar minha casa no Jardim Botânico. Aí vem aquele aperto no coração, parece que alguém morreu. É sério. Aí eu vou lá e faço. Poxa, desobedeci. Vou ser infeliz. Mas aí eu vou lá, renuncio, venho morar em Guaratiba. E aí meu coração parece que dá aquele sorrisão. E eu fico bem. E aí a gente vai, sabe? É uma vez cada vez. É uma vez, né? Por vez. Acho que é assim. Vocês me entenderam? Amém. É uma vez cada vez, eu falei de novo. A gente vai caminhando, sabe? O crescimento com Deus é assim, dia após dia. Cada experiência que a gente tem, cada vez que a gente abre a Bíblia, cada vez que a gente escuta o Espírito Santo dando uma instrução, cada vez que a gente obedece, cada vez que a gente se permite ser tratado pela palavra, que a gente fala, eu quero mudar nisso daqui, eu preciso mudar. E quando a gente fala que a gente precisa e a gente quer, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Mas se você ficar relutando, eu não vou poder fazer nada por você. E nem... Só a misericórdia mesmo de Deus. E é ruim viver pela misericórdia. Deve ser bem ruim. Porque a gente tem a graça. A gente tem a unção, a gente tem o Espírito Santo. E a graça não é para viver de qualquer forma. Amém? Vocês entendem? A Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se Ele libertou a gente é porque a gente vivia em escravidão antes. Agora sim nós somos livres. Amém? Eu vou fechar agora com essa frase, que eu li, que eu achei que era Romanos 8:18. Se somos filhos, como Jesus era, e Jesus era obediente, nós também podemos ser. É melhor obedecer sempre. Só mais uma coisa. A obediência ela vai gerar frutos para esse tempo e para a eternidade. A Bíblia fala dos galardões, né? Os galardões são presentes que a gente não vai receber aqui, só lá na frente, quando a gente for para o céu, no tribunal de Cristo. E, gente, deve ser muito legal o galardão. Porque se é um presente que a gente vai ganhar só no céu, se a gente às vezes ganha uma coisa aqui que a gente acha maravilhosa, quem dirá um galardão? Eu não sei como que é. Eu acho que ninguém sabe, né? Mas é maravilhoso, porque é Deus que vai dar, então é bom. Tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. O galardão vai ser perfeito, não vai nem ser bom nem agradável, já é outro nível. Então, quando a gente é obediente, a gente vai colher frutos aqui ainda, porque a gente vai permanecer no caminho certo, e a gente vai colher também frutos na eternidade. A gente vive aqui, mas a gente acha que é muito tempo, né? Mas é muito pouco comparado à eternidade. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. A eternidade não vai ter fim. Até hoje quero saber o que eu vou tanto fazer. Mas tudo bem. Só vou descobrir quando chegar lá. Amém, gente? É isso. Vou finalizar aqui. Glória a Deus. Vocês foram edificados? É uma palavra rápida. Eu acabei, acho que em meia hora. Mas eu não posso ficar inventando nada. Porque senão também não vai sair nada de bom. E é uma palavra simples mesmo, sabe? Obediência. Não tem muito que ficar cheio de mão. É uma coisa direta, papum. Ou você obedece ou você não obedece. Amém.